do Poder. Gideões, auxiliares e a todos os nossos amados irmãos que nos ouvem, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional A Hora do Poder. E meus irmãos, você sabe, nós estamos aqui todos os dias no YouTube e eu já imagino que os irmãos perceberam que estamos em um cenário um pouco diferente, porque a nossa convidada não está aqui no estúdio, ela está na cidade dela, longe, mas conectada a nós por meio da tecnologia, da internet. E ela é muito especial para nós, irmãos. Ela é uma bênção para o nosso ministério. Ela é secretária nacional de auxiliares e já tem colaborado aqui no Ministério Gideônico há mais de 12 anos. Nossa irmã Meire Souto. Oi, Gabriela, privilégio imenso estar aqui com vocês, meus irmãos. É uma imensa gratidão que eu tenho de fazer parte desse momento, nesse dia. Deus sabe o meu coração e eu louvo a Deus por cada Gideão e auxiliar que estão aqui conosco. Que Deus nos abençoe e nos dê um bom momento agora e que seja um momento dedicado a Ele. Privilégio estar aqui. Amém. Amém. E os irmãos escutaram aqui que ela é a nossa secretária nacional. E não sei se as nossas irmãs auxiliares, secretárias do campo, das estaduais, as nossas irmãs já se perguntaram o que uma secretária nacional faz, qual é a representatividade dela para o ministério, né? E eu gostaria que a irmã pudesse esclarecer essa dúvida de todas nós aqui. Como que é, irmã, ser secretária nacional de auxiliares? É um grande desafio, Gabriela. Eu não imaginava, né? Quando eu entrei para o gabinete, imaginava que seria um grande desafio, mas não imaginava que seria esse grande desafio que é. Mas, assim, são muitas as atribuições, como organizar uma pauta, marcar uma reunião, elaborar treinamento, organizar e revisar treinamentos, a comunicação com os grupos, isso é maravilhoso, é gostoso demais, né? Essa parte de ter contato com as irmãs e os sotaques e a cultura de cada uma é incrível, é uma coisa muito gostosa, as convenções, mas é um grande desafio. E quando eu fui convidada para ser secretária do Gabinete Nacional, não imaginava, não fazia ideia mesmo. E a irmã Marli me pegou no susto ali e falou: olha, vou indicar seu nome. Eu falei: não, Deus sabe todas as coisas. Perguntei para o meu esposo, ele concordou. E depois de algum tempo até pensei: o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu acho que eu não sabia o que eu estava fazendo. Acho que eu estava meio passada, mas Deus tem revelado a bondade e misericórdia dele, um milagre cada dia. E eu aprendi muito, tenho aprendido muito com o Gabinete Nacional, a função de secretária, como Deus é maravilhoso, né? Cada dia ele revela algo novo, e algumas vezes realmente eu pensei que não daria conta, mas Deus me mostrou algo muito importante. Ele não escolhe ninguém que ele não capacite, para qualquer obra que seja, das mais simples à mais elaborada. Eu sei que não é a mais elaborada, existem outras, não é a mais simples também, porém, não existe nada que ele nos convide a fazer que ele não nos capacite. Então, essa é a minha segurança todo dia. Eu peço, Deus, faz um milagre de novo, e todo dia ele tem um milagre. Irmã Meire, se a irmã tivesse que definir o papel das auxiliares no ministério, como que a irmã descreveria? É um papel de fundamental importância, né? O papel da auxiliar, o papel da mulher no ministério. Porque, na verdade, a mulher tem esse papel de apoiar, de auxiliar mesmo, auxiliar Uhum. o esposo. E nós, como auxiliares, o ministério nasceu, né, com uma mulher. Apesar de ser um ministério, o Ministério Gideônico ser um ministério dos Gideões, e nós somos parte desse ministério, né? Não existe o Ministério das Auxiliares, mas nasceu com uma oração feita por uma mãe, né? Um pedido de uma mãe É por verdade. um filho. Então, a gente já vê assim que Deus já movia alguma coisa. E também o fato de que nós, auxiliares, temos essa função tão importante de orar pelo nosso esposo, orar pelo ministério, auxiliar nas visitas às igrejas, auxiliar nas distribuições, né? Incentivar eles. Olha, a Uhum. distribuição está precisando de alguma coisa. A mulher tem esse Uhum. sentimento, essa sensibilidade, né? Às vezes de estar falando: Uhum. olha,
vamos fazer tá faltando visita às igrejas, a gente pode melhorar ali, arrumando uma Uhum. mesa, recebendo uma auxiliar em casa, né? Recebendo uma auxiliar numa reunião, recebendo É. auxiliar na igreja mesmo, atendendo, né? Explicando o que é o ministério. Então, são muitas as funções, mas eu acho que a função mais preciosa de uma auxiliar acontece mesmo no campo, né? Porque é no campo que tudo acontece. Uhum. Então, não existiria Sim. gabinete nacional, internacional, estadual, se não houvesse a auxiliar do campo, que é auxiliar Uhum. que distribui, auxiliar que ora, auxiliar que participa das reuniões, que convida outras, né, que prepara uma reunião aconchegante para receber novos membros. Então, esse é um papel Uhum. muito importante. Eu fico imaginando o ministério sem as auxiliares, como seria, né? Mais frio, Sim. mas as auxiliares Uhum. são de extrema importância, né? Deus já nos Sim. fez homens e mulheres, e cada um no seu papel, e isso é tão bom. Elas trazem o sabor, assim, né. Eu achei muito legal quando a irmã Zuleika veio aqui, ela falou que tem percebido que os campos que mais crescem e são realmente mais fortes, né, nos alvos, são as que as auxiliares estão presentes atualmente, né, ativamente, na verdade. Então elas vão, elas chamam, elas abrem as suas casas, e aquelas que normalmente não abrem, né, ou que tem poucas auxiliares, normalmente tendem a ser um campo, às vezes, né, um pouco mais fraco, né. E eu achei isso muito legal, porque realmente parece que elas dão o sabor realmente, assim, né, no tempero. Você usa uma comida, né, sem sal, a gente fica: "Nossa, boa, talvez ela vai me nutrir", mas o sabor ali do sal, realmente, ele dá uma alegria, né, A e cor, né? parece. Uhum. É Eu isso tenho mesmo. essa impressão, assim, quando eu olho para as nossas irmãs. É isso mesmo. E realmente a gente tem percebido isso. Os campos onde as auxiliares não participam ou não têm auxiliares, né, o campo vai enfraquecendo e Uhum, vai minando, né? As auxiliares fazem uma grande diferença. E elas têm isso, né? E deve fazer mesmo, né? Esse papel uhum. importante de auxiliar. É verdade, muito bom. Bom, irmãos, então fiz 2 perguntas aqui para os irmãos conhecerem um pouco mais a irmã Meire. Acho difícil os irmãos não conhecê-la, mas os irmãos já entenderam, então, o papel das auxiliares no ministério, no campo, na realidade local ali, onde a vida realmente, né, da palavra de Deus sendo distribuída acontece, e também, sobre como é ser uma secretária nacional. E agora, mediante a isso, irmã, queria saber da irmã, assim, de forma pessoal, né, sobre a palavra de Deus. Como que a irmã enxerga, assim, a vida da leitura das escrituras na sua vida de forma pessoal? Essa é uma pergunta que eu faço questão de sempre trazer aqui para cada pessoa que vem, né? E ainda mais que nós estamos falando de um ministério que distribui, né, a palavra de Deus. E eu queria ouvir da irmã, antes de falar os nossos capítulos do dia, de como que é, assim, né, a prática da leitura para a irmã, assim, de forma pessoal. Ela tem transformado a minha vida de uma forma maravilhosa. Eu tenho percebido que a cada dia a leitura da palavra de Deus tem transformado a minha maneira de pensar. Ela tem trazido luz ao que é certo e errado, o verdadeiro do falso, e ela tem iluminado o meu caminho de uma forma incrível. Eu aprendi a depender da palavra de Deus cada dia e desejar ela ardentemente por tudo que ela tem feito na minha vida. Ela é maravilhosa. Eu sei que cada dia ela tem iluminado e concedido graça, trazido paz, alegria, confortado meu coração de uma forma que qualquer outra coisa não poderia fazer. Muito bom, meus irmãos. Vai aparecer aí na sua tela os nossos capítulos de hoje. Nós estamos lendo Salmos nesse mês de junho, então hoje os nossos capítulos se encontram em Salmos. Nós leremos o capítulo 76, 77, 78 e 79, tá bom? Então já separa aí. A irmã Mary falou, né, que já começou fazendo isso, uma das primeiras coisas, então os irmãos também podem adotar essa dica, fazer também uma das primeiras coisas e ler a palavra de Deus hoje pela manhã. E é isso, tá bom? Então vai ficar aqui escrito para você os nossos capítulos desse dia.
Irmã Meire, o nosso versículo de hoje se encontra lá em Isaías 53:5, que fala que o Senhor foi transpassado, né, por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, assim. E aí, no final, muito conhecido, né? E pelas suas feridas nós fomos sarados, né? O Senhor fez o seu filho enfermar para que a gente pudesse ter paz com Deus novamente, né? E essa é a boa notícia do Evangelho, é o que que nos faz falar do Senhor também nas escolas, nas distribuições, né? Nas escolas, nos presídios, nos hotéis. Então, é por conta desse Senhor, né? Que foi morto e hoje vive aí por nós, em nós. E como é precioso, né, irmã, poder refletir sobre essas preciosidades, assim, né, contidas nas escrituras. A irmã falou que é como o ar, e realmente, né, são tesouros, né, preciosos, assim, que não poderia sair da mente de alguém, né, teria que sair realmente da mente maravilhosa, assim, do Senhor, né. Amém, é verdade, Gabriela. E esse versículo é tudo, né? Porque imaginar que ele se tornou, né, aquilo que nós éramos, o nosso pecado, ele tomou sobre si. Imaginar que ele tomou sobre si todo o nosso peso, o castigo Uhum, que nos traz a paz estava sobre ele, né? uhum, Por conta dos seus ferimentos, por conta das suas pisaduras, fomos sarados. Então, assim, a cura do nosso coração é por conta daquilo que ele sofreu por nós. Então, isso sim, é tão maior do que a gente pode imaginar, e saber assim que isso tem a ver com o meu dia, tem a ver com as coisas que eu faço, as vitórias que eu tenho, a paz que eu sinto que a palavra me traz, né? Essa paz e a uhum, certeza de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ficar bem, apesar da uhum, circunstância, porque ele já ganhou a pior coisa que nós poderíamos imaginar, que qualquer pessoa teme, é a morte. E se ele já sim, venceu a morte, não existe nada que possa mais me preocupar, não existe nada que possa uhum, roubar a minha paz. Então, se ele já fez isso por nós, agora a gente não somente deve, nós podemos, e é um privilégio saber que se ele fez isso por amor, e nós também devemos amar o outro, e a palavra dele, se é ela que liberta, de levar essa palavra para que ele receba toda a honra, toda a glória, e para que ele seja compensado, né, do trabalho dele, uhum, para que ele é receba o fruto verdade. do seu trabalho. Então, para nós, Uhum, é um privilégio poder pegar a palavra pura e entregar na mão de uma pessoa e saber que essa palavra pode e muito vai salvar muitas vidas. É um privilégio imenso, não tem preço, uhum, né? é Saber que a gente faz verdade. parte desse sacrifício dele agora no Uhum, coração de outras pessoas. É maravilhoso. amém. E que ele receba a recompensa do sacrifício dele por meio de nós, né? Para sempre. Amém. Bom, irmã, no nosso tempo aqui devocional, né, nós sempre temos um momento de testemunho. E eu gostaria que a irmã compartilhasse um testemunho que marcou a sua vida, sua história como auxiliar aqui no ministério. A irmã poderia compartilhar? Poderia. São vários testemunhos que um auxiliar pode ter, né, nas distribuições e no evangelismo pessoal. Então, que delícia, né? Que delícia saber que você vai embora, mas a palavra vai ficar ali. Deus É. trabalhar no coração, né? Eu gosto muito, porque quando eu me tornei uma auxiliar, eu orei muito por isso, queria muito entrar no ministério, meu esposo relutou um pouco, mas depois de 2 anos ele aceitou. Então, para mim, eu imaginava como pode ter algo tão precioso como entregar a palavra de Deus, simples assim, né? Silenciosamente. Só que eu tinha muito desejo de participar de uma distribuição, mas eu tinha muito medo de ouvir um não, da pessoa falar, não, obrigada, não, não quero. E no começo eu falei, eu vou só para ver como que é. Mas depois Deus vai trabalhando no coração e a gente vai. Isso não tem preço, né? Quando a gente sai para distribuir, a gente volta com uma alegria que não tem tamanho. Mas eu lembro de uma distribuição que eu e uma amiga minha, eu morava em Patrocínio e a gente sempre ia junto para fazer uma distribuição num CAPS, numa clínica. E a gente chegou lá e eu falei, olha, a gente gostaria, somos auxiliares de Gideões Internacionais no Brasil, distribuímos Novos Testamentos como esse, é gratuito, e a gente gostaria de distribuir aqui, a gente sempre faz, a gente está repondo, tal, deixar ali
na sala de espera. Aí o atendente pegou e falou assim: aguarda um minuto. Aí eu aguardei aproximadamente uns 20 minutos. Eu gosto muito desse testemunho. E o que aconteceu? Depois de esperar numa sala, ele pegou e falou assim: pode vir. Aí eu entrei, aí uma senhora, que era responsável, coordenadora, pegou e falou assim: o que é que você gostaria? Eu falei: tudo de novo. Aí ela pegou e falou assim: não vai, você não vai entregar aqui. Aí eu fiquei olhando para ela, Nossa, nossa. como assim? Ela falou assim: vocês querem enfiar essa religião de vocês goela abaixo. A gente já não suporta mais. Você não vai entregar isso aqui. Isso aqui vocês ficam abusando da boa vontade da gente. Não vai entregar. E eu fui, meu coração começou a palpitar assim. Nossa. Falei, meu Deus! Aí eu falei assim: Deus me dá sabedoria. Aí eu peguei e falei assim: olha, não é apenas uma questão de religião. Se você não sabe, não é essa a questão. Mas se você não sabe, a Bíblia é o livro mais lido do mundo também. É uma questão de cultura, né? A gente tem. Aí Uhum. eu percebi que o negócio estava ficando meio assim. Falei assim: mas tudo bem. Você é responsável por esse setor, é sua área, e nós vamos respeitar. Nós não vamos entregar aqui. Ela, então tá bom, você pode ir. Bem assim, ríspida. Aí eu peguei, levantei assim, respirei fundo. Aí eu saí, e aí eu peguei e falei para minha amiga, né, que tinha ficado esperando lá fora uns 30 minutos. Eu falei assim: Emilza, vamos embora. Nós não vamos distribuir aqui. Dela, por que não vai distribuir aqui? Eu falei assim: porque a coordenadora falou que a gente não pode distribuir. Ela falou assim: só ela que não vai receber. Porque enquanto você demorava lá dentro, Não acredito. veio uma moça que trabalha aqui e falou assim: o que é isso aqui que você tem? Aí eu peguei e falei assim: é o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, o branquinho. Du, você tá é para vender? Ela falou assim: não, é gratuito. Daí ela, não acredito, eu posso ficar com um. Aí ela pegou e falou assim: meninas, vem ver. Aí chamou todo mundo, aí foi dando um pro outro, para todo mundo. Aí eu deixei, Uau, esse nossa. daqui é para o paciente, posso deixar aqui? Claro que pode. Falou, distribuir para todo mundo, foi quase uma caixa, enquanto você Nossa. demorava lá dentro. E nós saímos de lá e falou assim: então só ela que não vai receber. Daí ela falou: é só ela que não vai receber. Como Nossa, Deus prepara todas as coisas, né? O meu sim. maior medo. E assim, ele trabalhou no coração daquelas pessoas, ainda que a pessoa falasse não. As outras falaram: não, a gente quer muito. E todos receberam. Então, eu gosto muito desse testemunho. Muito bom, muito bom. Então, não, nem sempre é ruim, nem sempre. Às vezes o Senhor transforma um não. Muito bom. Glória a Deus. Espero que você tenha gostado, meus irmãos, desse testemunho maravilhoso que escutamos aqui nesse dia. É sempre uma alegria receber os testemunhos. E se você tem algum assim como esse, você pode enviar no nosso e-mail, que vai aparecer aqui na sua tela também. O Senhor realmente, nós nos alegramos e nos celebramos realmente quando nós escutamos, porque nós estamos falando de eternidade, né, irmãos? Então, é motivo de muita alegria, é motivo de pular da cadeira, saltar, porque realmente vidas podem ter sido salvas nesse dia, né? Então, muito bom, obrigada, irmã, por compartilhar. E agora, irmãos, nós vamos orar pelos motivos do calendário de hoje, e a irmã Meire vai nos conduzir nesse tempo de oração, tá bom? Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvamos ao Senhor por esse momento tão precioso. Agradecemos ao Senhor pela sede nacional, pela vida da Gabriela, pela vida dos meninos que têm nos ajudado tanto. Obrigada, Deus. Queremos pedir ao Senhor pela vida do irmão Cláudio Bertoldo, pela vida da irmã Margarete, esse casal que tão ardentemente tem servido ao Senhor, tem dedicado suas vidas. Queremos que o Senhor derrame sobre eles as suas mais ricas bênçãos, que os conceda paz, que prospere o trabalho de suas mãos e continue fortalecendo eles nessa obra. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor os guarde e os livre. Rogamos ao Senhor pelos ex-oficiais dos gabinetes nacionais, estaduais e dos campos, que o Senhor continue a usá-los e que eles permaneçam ativos em seus campos. Agradecemos ao Senhor, Deus, por tudo que fizeram, louvamos ao Senhor por quanto se dedicaram em suas obras. Pedimos que o Senhor nos abençoe com mais visitas às igrejas e nos dê graça, abra as portas, que sejam momentos oportunos, que sejam momentos que nós possamos falar do nosso ministério, que pessoas possam se identificar conosco e seguir no mesmo propósito. Que o Senhor abençoe também, Deus, os apresentadores. Usa eles poderosamente para que possam transmitir aquilo que
necessário para que pessoas venham para o ministério. Abençoe, Senhor Deus, o tempo que nós estaremos ali, abençoe o tempo que estaremos em contato com os irmãos da igreja em todo esse processo. Queremos também rogar ao Senhor pela região 5, a setorial Brasil Central, Distrito Federal, Tocantins e a setorial Goiás. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem guardado estes irmãos, tem fortalecido na fé, que o Senhor continue abundando sobre ele as suas mais ricas bênçãos, fortalecendo na fé, fazendo com que cada dia eles possam estar mais firmados no Senhor. Pedimos também pelos Gideões e Auxiliares de Portugal, Espanha, Suécia e Suíça, que o Senhor os abençoe. Abençoe os nossos irmãos ali, Deus. Pela organização do Ministério Gideônico nas Ilhas Comores. Deus, obrigada porque o Senhor tem expandido os territórios, tem nos abençoado de uma forma sobrenatural durante todos esses anos. Que grande privilégio sentimos fazendo parte desse ministério tão precioso. Obrigada porque homens e mulheres como nós estiveram também servindo ao Senhor há tanto tempo atrás. E pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo, abençoando esse ministério até que o Senhor volte, que as portas sejam abertas e que mais gideões e auxiliares possam ingressar conosco nesse ministério. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, então estamos caminhando para o final, estamos nos nossos momentos aqui de recados antes de finalizar o nosso devocional. E nós estamos aqui no dia 16 de junho, então isso significa que começamos já um novo exercício, há mais 16 dias, né? Começamos. Então, somos muito gratos ao Senhor pelo tempo, pelo exercício aí que recém encerrou agora, dia 31 de maio. Mas agora temos novos desafios, novos alvos, um novo exercício gideônico começou, né, irmã? Então, a irmã poderia compartilhar um pouquinho desse novo tempo, desse novo exercício, até mesmo a questão de alvos, né, a importância dos irmãos não desanimarem, deles persistirem, e por mais que seja novo, né, é bom começar com gás agora mesmo, né, no começo, com vigor, e até o final dele também, né? Isso mesmo, Gabriela. É muito importante, né, que nós, como auxiliares e também os gideões, que estejam compromissados com os alvos, né? Algumas pessoas não gostam muito é alvo, é como se fosse uma empresa, não é uma empresa, é algo espiritual. Porém, quando a gente pensa em alvos, a gente pode trocar, né? Pensar em almas, porque cada Uhum, Novo Testamento pode trazer almas para Deus. E esse ministério é feito através de distribuição de Novos Testamentos. E não tem como fazer isso sem que a gente faça o custeio do Novo Testamento, a distribuição do Novo Testamento. Então, os alvos servem para isso. E devem nos trazer a alegria de pensar, poxa, quantas novas vidas serão alcançadas neste ano. Então, quando a gente olhar os alvos, que nós possamos olhar com essa expectativa. Poxa, olha quantas vidas vão ser alcançadas e através dessas vidas, quantas vão receber o reino, quantas vão ser transformadas, quantos nós conhecemos os testemunhos, são tantos testemunhos de pessoas que deixam de pensar em suicídio, pessoas que durante o processo, né, que estão tentando o suicídio, encontram o Novo Testamento e deixam essa ideia, voltam para suas famílias, pessoas que estão angustiadas, pessoas que perderam uma pessoa amada e que encontram consolo e esperança. Então, quando a gente pensar, olha, eu preciso cumprir um alvo, que a gente possa pensar, vou logo, né? Vou fazer isso logo, porque uhum, eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Eu não sei se eu sim, tenho mais um ano para alcançar esse alvo, eu não sei se eu tenho mais um ano para alcançar vidas. Eu sei que um dia a uhum, régua vai passar e eu vou estar com Deus. E aí, quantos, né? Quantos eu tive o privilégio de levar a palavra, de custear. É um privilégio custear a palavra de Deus, a palavra que eu entrego, é um privilégio mesmo, porque Deus nos deu os uhum, recursos, Ele sempre sustenta a sua obra. Então, que nós possamos sim. lembrar dos alvos com alegria e pensar, não, vamos fazer o nosso melhor, vamos já começar. Evangelismo pessoal, distribuição, fundo bíblico, né? Novos membros, tudo é o que faz o ministério girar. E esse ministério de 127 anos, o Sim, segredo está aí, né? Deus é quem move e capacita para todas as coisas. amém. Muito bem. E teremos agora também, né, que a irmã estava me falando do compartilhando corações, né? Isso mesmo. E aí eu vou incentivar e quero falar com você, auxiliar. Compartilhando corações tem sido algo incrível. Eu sei que
isso nasceu no coração de Deus, porque tem trazido tantos novos gideões e auxiliares. Então, não perca essa oportunidade. Faz algo bem bonito. Coloca o seu coração. Nós estávamos falando isso agora, sobre o nosso versículo. Uhum. Deus não nos deu nada que não fosse o melhor. Ele não falou, eu vou dar qualquer coisa. Ele deu o seu melhor. Uhum. Que nós possamos dar o nosso melhor em qualquer coisa que fizermos para Ele. Dá o seu Sim. melhor na campanha Compartilhando Corações. Prepara com carinho, convida com carinho, tenha fé. Mulheres auxiliares são mulheres que têm fé, mulheres da palavra, as mulheres de oração. Ore por isso. Coloque seu joelho no chão, Uhum. peça a Deus, Deus, nos dá mais pessoas, nos dá um tempo gostoso. Nós estamos preparando tudo com tanto carinho. Então, aproveita e participa dessa campanha que Deus tem feito algo incrível em todos os lugares que tem feito, no Brasil inteiro. Não deixa de participar. Envolva o estadual, envolva o seu campo, envolva as mulheres do seu campo, faça com muito carinho. Faça para Deus. Dê para Ele aquele deu para você. O melhor, o melhor. Não faça menos que isso. Sim. É verdade. Irmã, tem muitas auxiliares, muitas, tá, irmã? Que têm entrado no ministério. Estamos até surpresos e alegres, né? Nesses últimos 3 meses, muitas auxiliares estão entrando no nosso ministério. E para aquelas que são novas, né? Que estão entrando agora no ministério, a irmã poderia explicar, assim, sobre a campanha Compartilhando Corações, o que seria, assim? Com um prazer, com prazer. Dar as boas-vindas, né, para essas novas auxiliares, e é tão bom receber uma auxiliar nova, né? Ontem nós entregamos as credenciais para uma, e elas chegam cheias de alegria e querem fazer, Uhum. conhecer. A campanha Compartilhando Corações é uma campanha que tem o objetivo de compartilhar mesmo o amor que nós temos pelo ministério com outras mulheres. Ela iniciou com o desejo de trazer aquelas mulheres que não são esposas que são esposas de Gideões, mas não são auxiliares, para o nosso ministério, né? Iniciou assim. E Deus começou a fazer uma grande obra, mas também existe uma outra forma, você que tem chegado agora, de mostrar o nosso ministério. O que é feito e tem dado muito certo. As auxiliares, junto com os gideões, no campo mesmo, pode pensar em homens que têm o perfil de Gideão, homens e mulheres, o casal que tem o perfil de Gideão, e aí já começam a orar por isso e convidam, né? As auxiliares convidam essas mulheres que não são auxiliares, também, não vamos esquecer das mulheres de Gideões que não são auxiliares ainda, que são preciosas para nós, convidam para um almoço, um jantar, um lanche da tarde, um café, convidam e preparam um lugar bem gostoso, não precisa ser muito caro, né? O que for, aquilo que a gente tiver condições, mas algo bem feito, que elas sintam assim, quando chegarem, olha, poxa, fizeram pensando em mim. E nesse momento que elas forem convidadas, os gideões têm feito e têm dado muito certo, Gabriela, essa prática, os gideões perceberam. E eles têm Muito convidado bom. também os, os, ca- os, os esposos, só que separado. As auxiliares Uhum. recebem essas mulheres em um local, às vezes fazem algum hotel, ou então em algum espaço de eventos, e aí a gente separa, faz separado, as mulheres falam o que é o Ministério Gideônico, eu apresento o ministério, porque é algo incrível, apresento o ministério, conta um testemunho impactante, e aí convida ela para fazer parte do ministério, informando que ela só pode fazer parte se o seu esposo fizer parte também. Ao mesmo tempo, ele vai estar ouvindo o que é o ministério através dos Gideões ou não. Se não tiver, não tem problema, porque essa informação vai ficar bem declarada que ela só pode ser uma auxiliar se o seu esposo for um Gideão. E aí depois a Uhum. gente tem um momento de confraternização, um café, alguma coisa para a gente comer ali, e conversando, e levem as propostas, porque tem dado tão certo. Teve uma região no Nordeste que foram 11 casais de uma só vez. Então, Uau, que é, bênção. e aí a Muito gente faz bom. a regimentação e algo bem gostoso. Tem sido algo muito prazeroso fazer. E o Gabinete Lindo. Nacional já prepara tudo, viu, Gabriela? Tudo. A Nossa, muito bom. mensagem. Agora, dia 1º de julho, dia 27 de junho, nós vamos estar lançando, fazendo treinamento com as oficiais do gabinete sobre a campanha Compartilhando Corações, como é que faz, Muito tirando bom. dúvidas, esclarecendo detalhes, para que todo Uhum. mundo saiba exatamente o que fazer. Esse material vai para o gabinete estadual, passa para o campo, então todo mundo recebe
com as suas funções específicas, cada uma funcionando como um reloginho. É uma coisa maravilhosa que Deus fez. Muito bom, certo. Então fiquem atentos, participem, que é muito importante. Vai até aparecer aqui na sua tela 2 cartões de Deões do Compartilhando Corações também, que você pode enviar para essa irmã que é esposa aí de Gideão, que ainda não faz parte do ministério, para a campanha, tá bom? Então utilizem das ferramentas, irmãos, tenho certeza que vai ser uma bênção aí no campo dos irmãos. Bom, chegamos ao final do nosso devocional e agora, como em todo devocional Hora do Poder, nós vamos ler os comentários do nosso último A Hora do Poder. Irmã Mary, então, o nosso último Hora do Poder foi com o irmão Davi, ele esteve aqui na sede, foi aniversário do ministério, foi uma edição especial do Hora do Poder, tivemos algumas perguntas selecionadas e a gente vai ler os comentários. Irmã, poderia começar lendo? Claro. Vou ler o comentário do Carlos Ferreira. Louvado seja Deus por esse ministério, onde já vi frutos de nossos trabalhos. Ao fazer distribuição em uma escola de nosso bairro, acompanhado de um novo membro, encontramos uma irmã que recebeu das mãos de um de nossos veteranos que estava conosco. Isso nos motiva e encoraja mais. Muito bom. O irmão M falou assim: glória a Deus, vida abundante e eterna temos só em Cristo Jesus. Amém, irmão. Irmão Juarez, graças a Deus pela vida do nosso irmão Davi e pelas palavras incentivadoras, para a glória de Deus. Juarez Campo, do Campo de Conquista. A irmã Cleia disse assim: peço orações pela salvação e libertação da minha família. Pertenço a esse ministério. Sou do campo de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Amém, irmã, que o Senhor encontre a sua família com salvação, em nome de Jesus. Agora, o próximo... Irmão Fragoso, Deus te abençoe, irmão Davi Urbá. Parabéns ao Ministério Gideônico. Muito bem. E finalizando aqui com a irmã Rose, ela disse assim: muito explicativo o vídeo de hoje, um mini treinamento. Que Deus continue concedendo graça ao Ministério Gideônico. Amém, irmã. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigada a todos que deixaram os comentários. Costumo dizer, irmã, que quando os irmãos deixam os comentários, compartilham, né? O YouTube entende que é relevante, então ele faz um trabalho de evangelismo, assim, né? Então ele vai divulgando para mais e mais pessoas. Então, deixa aqui o que você achou de conhecer a irmã Mary. Curta também esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Irmã Mary, muito obrigada pela sua presença. Espero que a irmã tenha gostado de estar conosco aqui. Um pouco diferente, seria muito bom recebê-la aqui no estúdio, na sede nacional, mas ainda assim a distância não é um problema, né? Glória a Deus por isso. Amém, Gabriela. Foi muito bom estar aqui com vocês. Preciso fazer um concerto aqui. 24 de junho é o treinamento. 24. 24 de junho, 19 horas, o treinamento do Gabinete Nacional para os oficiais do Gabinete Estadual sobre Compartilhando Corações. Muito bem, vai aparecer aqui para você. Privilégio estar Muito aqui com bem. vocês. Obrigada pelo convite. Amém, amém. Obrigada, irmã. Deus abençoe. Meus irmãos, e para finalizar o nosso devocional, o nosso versículo semanal que se encontra em Efésios 5:21, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E é isso, meus irmãos. Te espero amanhã para mais um devocional. Fiquem com Deus. Hora do Poder.